o nosso questionamento é: Bolsonaro voltou menor? Para falar sobre o assunto, trouxemos ao Meio Dia em Brasília, além da nossa querida Vanessa, que já está aqui com a gente, a deputada federal Sâmia Bonfim, que também está com a gente aqui no estúdio, e o deputado federal Evair de Mello, que também está aqui. Sejam bem-vindos ao Meio Dia em Brasília. Muito obrigada, boa tarde, Kis, boa tarde, deputado Evair, e a todos que nos assistem. Boa tarde, obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, deputado, obrigada pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília. Hoje vai ser uma dobradinha aqui. Hoje o programa está mais extenso, a gente tem 2 temas importantes: a volta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, conjuntamente com a apresentação do novo arcabouço fiscal. A gente sabe que os temas estão amplos. E eu começo esse debate perguntando para o deputado Evair de Mello sobre esse retorno. Quais são as suas expectativas, deputado, sobre isso? Como é que está a sensação entre vocês, aliados do ex-presidente? E se você avalia que o Jair Bolsonaro continuará sendo a grande liderança da oposição ao governo? Olha, eu estive ao lado do presidente desde o desembarque até agora há pouco, 11h40 da manhã, eu estive ao seu lado o tempo todo e testemunhei todas as suas manifestações, as suas falas, né, a sua forma com que ele chega no Brasil, muito tranquilo. Naturalmente, esses 3 meses ele também aproveitou para estudar um pouco, para ler, para ouvir pessoas, né, permitir, inclusive, com que o governo... Eu estou aí nessa foto, se observar essa foto aí, eu estou atrás do presidente. Se você vai observar que, assim, aproveitou para estudar também, nos relatou o que ele leu, o que ele estudou, e, como eu disse, também para permitir com que o governo pudesse aí chegar ao próximo, aos 100 dias, que normalmente sempre cria essa expectativa, as pessoas querem saber a opinião deles sobre o novo governo, do que está posto. Então, eu acho que essa foi muito positiva, ele está em outro território, de longe, nós tivemos sempre contato com ele o tempo todo, e naturalmente chega muito tranquilo, muito consciente, né, com novas informações, com uma nova visão. Foi importante também para que nós, da sua base, oposição a esse atual governo, pudéssemos nos consolidar aqui na sua casa, ou seja, nós estamos organizamos uma oposição aqui na Câmara e no Senado, que não é a sombra do Jair Bolsonaro, né? Nós temos conceito próprio, temos a nossa história, que se soma à sua militância, ao seu trabalho e o seu empenho. E nós, nesse momento, não vamos fazer nenhum tipo de medição, se é maior ou se é menor, nós temos uma longa jornada a perseguir. Temos aí os próximos 4 anos para continuar a atuação aqui na Câmara muito proativa e no Senado também. Somos uma oposição proativa e pragmática, diferente daquela que nós enfrentamos no passado. E, naturalmente, o Jair Bolsonaro, agora retornando ao Brasil, ele se soma a esse grupo, né, com o seu histórico, com a sua energia, com a sua vibração e, acima de tudo, o seu inquestionável amor e respeito à pátria e amor e respeito ao Brasil. Deputada, antes de eu passar para a deputada Sâmia, a gente comentou no começo que havia uma expectativa de ter um número maior de apoiadores aguardando pelo ex-presidente no desembarque e também aqui em frente ao escritório do PL. O senhor avalia que essa redução aí do número de apoios se dá por qual motivo? O presidente, o tempo todo que falou com a gente, desde que ele marcou essa data, ele nos pediu que ele queria fazer uma chegada discreta, sem muito barulho, sem muito holofote, até porque sempre tem essa nuvem que é construída em torno dele. Então, ele pediu a todos nós, parlamentares, pediu às pessoas mais próximas a ele, e ele cumpriu o que combinou com a gente. Fez questão de chegar a uma chegada discreta, com muita segurança, naturalmente para poder evitar qualquer tipo de manifestação estranha e ser limitado na conta dele. Nos recebeu numa sala, acompanhei toda essa comitiva, depois fomos lá para o Brasil 21, depois fomos para a sede do PL, eu estou nessa foto aí o tempo todo ao seu lado, inclusive fiz muitas transmissões, pediu até que gravasse algumas coisas para ele, e ele cumpriu do que foi programado com a sua base, com o PL, naturalmente seu partido, com seus amigos, que ele queria fazer uma chegada discreta, sem muito barulho, sem muito holofote, com muito carinho, naturalmente. Ele esteve não só na janela do Brasil 21, depois ele desceu para poder cumprimentar as pessoas que estavam ali embaixo, mas em momento algum foi construído nenhum tipo de cenário, nenhum tipo de cena, nenhuma produção de imagem. Sou muito feliz que esses voluntários que estiveram ali, que mostrem esse carinho, esse respeito, esse reconhecimento ao presidente, mas em hipótese alguma
nós que somos da base, ou o próprio PL, criou algum tipo de expectativa de fazer uma festa glamourosa, uma grande manifestação, construíram esse conceito, claro, que sabe da capacidade de mobilização do presidente, mas não foi construído nenhuma agenda de mobilização ou de manifestação para a sua chegada. Foi como programado, discreta, em silêncio, ele só foi falar, realmente se manifestar, depois que ele já estava lá na sede do partido. Perfeito. Deputada Sâmia, muito foi ventilado, aí, especialmente nas redes sociais, que a esquerda temia o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ao Brasil. Houve mesmo esse temor hoje, mas a gente viu também nos noticiários que o Lula orientou os próprios ministros a não comentarem o retorno do ex-presidente. Na sua avaliação, há um temor desse retorno do Bolsonaro ao Brasil? Kiss, não há temor algum. Não elevar, não supervalorizar a volta dele não significa ter algum receio sobre a sua volta. Ao contrário disso, ele saiu fugido do Brasil no final de dezembro, antes mesmo de que o Lula tomasse posse, e agora retorna não num clima de festa, de celebração, isso ficou muito evidente pela baixa adesão popular à sua chegada, mas ele volta principalmente para responder à justiça. A Polícia Federal já tem um encontro marcado com ele para que ele possa responder, por exemplo, por ter subtraído indevidamente as joias, que depois o TCU o obrigou a devolver pela terceira vez, o terceiro kit, mas também devolver as armas que ele tinha ganhado de presente indevidamente, para dizer o mínimo. Acho que havia, na verdade, uma grande expectativa por parte de bolsonaristas de que essa chegada dele seria triunfal, de que mobilizaria os seus seguidores e levantaria a moral da tropa. Mas o que a gente viu foi justo o contrário. E eu acredito, Kiss e Vanessa, que isso também tem a relação com a perda de financiamento orgânico do bolsonarismo. Porque o 8 de janeiro, que foi um ato lamentável e felizmente não foi bem sucedido, a tentativa de um golpe de Estado, que foi isso que aconteceu, mas só foi possível aquela mobilização violenta daquele tamanho porque havia parlamentares, lideranças políticas e empresários financiadores. Boa parte deles está respondendo a inquéritos no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe, muitas pessoas foram presas, há inclusive parlamentares também indiciados. Então, houve um isolamento político e uma desmobilização financeira, o que mostra que a capacidade de mobilização espontânea, orgânica do bolsonarismo, é pequena. Enfraqueceu. Houve outros momentos, em que talvez não fosse necessária essa mobilização financeira para as pessoas chegarem, que de fato tinham um apoio popular. Agora não. Apareceram ali os mais fiéis, os correligionários, os parlamentares que eram da sua base e seguem atuando como bolsonaristas. Eu acho que isso é muito positivo para o país. É isolado politicamente, tem pouca capacidade de mobilização espontânea e desmoralizado, tendo em vista que tinha uma expectativa completamente diferente. Vanessa. Deputado Evair, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Bolsonaro volta num momento para o Brasil em que nós temos, então, no próximo dia 5, o ex-presidente ele estará na Polícia Federal para responder, para prestar depoimento sobre as joias que foram recebidas pela Arábia Saudita. Nós tivemos, então, a revelação primeiro do conjunto de colar, e Bolsonaro se calou. Descobriu-se, então, um segundo estojo, e Bolsonaro, então, só se manifestou depois que foi descoberto. Agora descobriu-se um terceiro, e ele vai responder à Polícia Federal, dentre outros inquéritos, outros processos que o presidente Jair Bolsonaro responde, inclusive um no TCE, que é o mais importante e que pode torná-lo inelegível. Nós temos também agora movimentações do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, que hoje o antigo advogado dele deixou o caso, um advogado que sempre disse que deixaria um cliente caso esse cliente decidisse fazer uma delação premiada, e existem rumores, sim, de que Anderson Torres, então, vá optar por uma delação premiada. O senhor acha que é um momento delicado
para o ex-presidente Jair Bolsonaro e, por isso, por estar enfrentando, então, esse momento turbulento, ele teria decidido voltar ao Brasil? Primeiro, eu quero só, de forma bem objetiva, dizer que a Sâmia tem meu respeito parlamentar pelos seus eleitores, mas ela faz um discurso combinado, né? Esse discurso dela é a retórica, 90 dias que eles fazem, naturalmente não condiz com a realidade. Eu volto a dizer, não foi construído na nossa nação nenhuma expectativa para a chegada do presidente Bolsonaro, e cumpriu à risca aquilo que nós estávamos orientados. Todos nós seguimos o procedimento que nós estávamos orientados para poder fazer. Segundo, Vanessa, me permite até aqui, abordei sobre o tema, a informação que a sua fonte lhe passou sobre o voo e a viagem não condiz com as informações que nós temos. Então, eu gostaria até de debater isso com você, porque a informação que você passou quanto à viagem, o voo, não condiz com a verdade, com as imagens registradas por pessoas espontâneas, inclusive. E o presidente Bolsonaro, inclusive, já falou com um canal de televisão agora há pouco, ao vivo, eu transmiti pelas nossas redes sociais, essa mesma pergunta que você fez. Ele não tem nada a esconder, ele estará à disposição de todo aquele que quiser questionar, ele levará a verdade. E mesmo o jornal, que de forma tendenciosa cita o terceiro item, é preciso registrar que eles só souberam do terceiro item porque ele está cadastrado. Ele não foi ocultado, ele não é oculto. Não sei se pela imprensa ou por quem investiga tinha passado desapercebido, mas o jornal é preciso ser correto e honesto com a verdade, que ele só encontra o terceiro item porque ele está cadastrado e ele está registrado. Não tem nada oculto. O presidente Bolsonaro, como eu disse, já falou com o canal de televisão, 2 canais de televisão, com transmissão em diversas redes sociais também. Ele estará à disposição de quem quiser o interrogá-lo para transmitir e fazer a verdade. Ele não tem literalmente nada a esconder. Apesar de terem retóricas, discursos, informações que se contradizem, mas ele estará à disposição, porque não tem nada a esconder, ele estará à disposição para falar a verdade, e a gente espera naturalmente que essa verdade possa ser transmitida em tom alto por todos os canais, por toda a imprensa, por todos aqueles que quiserem saber essas informações. Deputado, se o senhor me permite, o senhor me fez uma correção e eu gostaria também de fazer uma correção. O senhor disse que a oposição, então, optou por não chamar os apoiadores de Jair Bolsonaro para recebê-lo no aeroporto. E nós temos, então, o senador Flávio Bolsonaro, que convidou, sim, os manifestantes, os apoiadores de Jair Bolsonaro para recebê-lo no aeroporto. E nós temos o deputado Mário Frias, que fez uma convocação, inclusive uma grande liderança do PL, que fez uma convocação no Instagram dele, nas contas dele, para que as pessoas, então, fossem ao aeroporto para poder receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. São coisas pessoais, o Eduardo e o Mário têm o nosso respeito, são ações pessoais e individuais dele, não são ações que foram organizadas, orquestradas, planejadas, por tudo isso mais. Cada parlamentar tem a sua prerrogativa, eles fizeram as suas manifestações respeitosas, justas e corretas. Isso não foi organizado, orquestrado, planejado, nada disso. Cada parlamentar, cada simpatizante tem a sua livre manifestação, tem o meu respeito, agradeço a eles, inclusive, acho importante eles terem feito isso. Agora, isso não foi orquestrado, organizado, planejado, nenhuma mobilização, não. São ações republicanas que têm o direito de poder fazer, de livre-arbítrio de cada um deles, naturalmente tem o meu respeito. Agora, isso não foi, não teve reunião de planejamento, o partido não planejou, não foi feito nenhum planejamento. O próprio presidente ontem, por áudio repassado a inúmeros parlamentares, eu recebi um áudio desse, inclusive, dizendo para o presidente que ele iria desembarcar em Brasília de forma discreta, iria entrar no veículo dentro do próprio aeroporto e imediatamente iria se deslocar sem nenhuma manifestação diretamente para o Brasil 21 e para o partido. Tem áudio dele ontem repassado, eu volto a dizer, para inúmeros parlamentares, eu não sei se o Eduardo e o Mário recebeu esse áudio, mas onde ele já nos orientava que quem quisesse encontrá-lo e falar com ele, esse seria o procedimento de uma forma bastante rápida e objetiva. Foi o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, não o deputado Eduardo. Desculpa, realmente foi um equívoco meu ter misturado o Flávio com o Eduardo.
Eu vou passar a palavra para Vanessa perguntar para a deputada Sâmia. Depois eu tenho mais um questionamento para fazer para o deputado Evair de Mello, mas eu já também faço um questionamento para a deputada Sâmia. Ontem a gente assistiu aqui na imprensa, em geral, a apresentação do pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um bloco grande aí, formado por 33 parlamentares. Em que medida esse retorno do Bolsonaro ao Brasil, e se de fato ele se posicionar como a liderança da oposição, pode vir a reforçar, talvez, esse tipo de iniciativa contra o presidente Lula, deputada? Kis, eu acho que é evidente que a maior liderança desse movimento no Brasil, que é o bolsonarismo, o seu retorno dá uma organização maior, um ânimo maior, né, para esse movimento. No entanto, ele volta sob outras condições, né? A gente não está falando mais do Bolsonaro, presidente da República, que está na ofensiva, que fazia o que queria e que não tinha nenhum tipo de punição. A gente está falando de um Bolsonaro acuado, que veio para ir até a Polícia Federal, responder por ter subtraído joias e armas indevidamente. Um Bolsonaro que está sob a mira do TSE e que é muito provável que se torne inelegível, e que também responde a inquéritos criminais do Supremo Tribunal Federal. Então, claro, reforça, tendo em vista que ele é o principal nome, mas muito menos do que se poderia esperar, tendo em vista que ele vem numa condição completamente desfavorável, né? Ele, acredito eu, teria muita disposição e vontade de seguir nos Estados Unidos, mas ele não tem mais viabilidade política para continuar lá. Ele precisa estar aqui para prestar conta para a justiça. E é muito comum, por parte dos bolsonaristas, disputarem a narrativa quando eles estão perdendo, né? Quando estão na defensiva. Ele veio por isso, porque precisa prestar contas para a justiça e porque está num momento enfraquecido. Mas como eles tentam animar a tropa? Dizendo que não, que veio para liderar a oposição, que agora sim teremos força para poder pedir o impeachment do Lula, não tem a menor condição, não há materialidade nenhuma para que isso preste. A gente ainda está em março, mas é natural, eles sempre vão disputar as narrativas para tentar organizar a tropa. Disso também vive o bolsonarismo, mas eu sinceramente nesse momento não tenho uma preocupação. Eu disse já e eu repito, acho que o 8 de janeiro foi um grande erro por parte dos bolsonaristas. Claro, arriscaram tudo, quiseram de fato dar um golpe de Estado, felizmente não foi possível, mas o revés, a reação a esse movimento foi muito danosa para o Bolsonaro, para as lideranças políticas e para os empresários que financiam esse movimento bolsonarista no Brasil. Vanessa, eu já passo para ti de novo a pergunta, para perguntar para a deputada Sâmia, e eu só vou voltar novamente a palavra para o deputado Evair de Mello com o seguinte questionamento. Na semana passada, a gente recebeu aqui o deputado Felipe Barros, e em que eu fiz o mesmo questionamento, se havia um possível receio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se tornar inelegível. E ele pontuou aqui no meio-dia que, considerando, talvez, essa parcialidade, segundo ele, do judiciário, no que diz respeito às decisões voltadas para o Bolsonaro, haveria sim um receio da direita em relação ao ex-presidente se tornar inelegível. Na sua visão, há esse receio também? Olha, primeiro é preciso deixar muito claro que nós queremos a CPMI para investigarmos o 8 de janeiro. Isso é para ontem. O senador Rodrigo Pacheco presta um desserviço ao país ao não instalar imediatamente essa CPI, para que, inclusive, possamos desmascarar, né, esse governo que sabe que foi conivente, tinha informação privilegiada e nada fez. Nós queremos investigar, nós queremos trazer transparência total aos atos de 8 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro, claro, o grande temor, a esquerda sabe da importância do poder de mobilização do presidente Bolsonaro. Eles querem, inclusive, antecipar a sua elegibilidade, porque não sabem o fracasso do seu governo, parece que já está contratado. Eles apostam tudo, eles acham que, deixando Jair Messias Bolsonaro inelegível, eles podem já planejar uma reeleição muito mais fácil. É preciso lembrar que a nossa economia está despencando, né? O governo, até hoje, só fala em aumento de gastos, de despesas. O governo que se contradiz a cada dia que está se passando. Nós vimos aí a diretoria do BNDES, diretoria de relações do BNDES, a Apex, né, tentar matar, nesse momento, quem dá o superávit
da balança comercial, que é o agronegócio brasileiro. É uma vergonha, né, você ter comitiva brasileira na China para falar mal do agronegócio brasileiro. Então, eles apostam no caos. E nisso, naturalmente, eles querem deixar o presidente Jair Bolsonaro inelegível, né, imaginando que eles também têm o poder judiciário e que o poder judiciário não daria condições do presidente Bolsonaro poder disputar as próximas eleições. É um longo caminho a ser percorrido, mas às vezes falam do bolsonarismo como algo pejorativo, né? É preciso lembrar que até essa palavra eu acho que é uma justa homenagem a esse nosso novo líder, né, que despertou sentimento de amor ao Brasil, despertou a direita do Brasil, que, de certa forma, historicamente era meio massacrada. Então, o bolsonarismo é muito mais do que Jair Bolsonaro. É um sentimento de nação, é um sentimento de pátria, é uma responsabilidade com os índices, com os indicadores econômicos, e, naturalmente, tem um caminho a percorrer. E eu preciso de continuar confiando na justiça brasileira, que o Jair Bolsonaro vai fazer toda essa caminhada, e já pensando, naturalmente, claro, é sempre preciso um ponto de partida, para falar para o Brasil que 26 é logo ali, e nós estaremos muito determinados, empenhados realmente a retornar o Brasil nos trilhos de onde, infelizmente, por uma série de combinações ele foi tirado, mas 26 é logo ali. Vanessa. Deputada Sâmia, hoje eu ali na frente do Meliá conversei com alguns deputados, conversei inclusive com o deputado Sanderson, e ele me passou então esse planejamento que esperam para o ex-presidente Jair Bolsonaro de voltar para começar a trabalhar pelas eleições municipais, né, para tentar eleger um maior número de prefeitos possíveis nas próximas eleições. Como é que a esquerda vai se organizar para essas próximas eleições para poder, então, barrar esse avanço do bolsonarismo nas prefeituras municipais no país? Mas nessas últimas eleições mostraram o Brasil, de fato, dividido, né, polarizado. A gente tem consciência, a definição da vitória do Lula não foi com uma margem ampla de votos, então, de fato, será uma eleição desafiadora, mas tem um aspecto que é muito importante, que as maiores, as principais capitais do ponto de vista econômico e político do país, ao menos da região sudeste, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, há um cenário muito favorável para aqueles que são da esquerda ou que não são bolsonaristas, ou mesmo que são apoiados pelo presidente Lula, tendo em vista, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é de onde eu falo, né, que é a minha especialidade, digamos assim, minha atuação mais regionalizada, ele ganhou o Lula, ganhou o Haddad, tem amplas forças da sociedade que estão dispostos a apoiar o Guilherme Boulos, que inclusive, né, do nosso partido do PSOL, que conta com o apoio do PT. Agora, eu acho que vai ter um cenário eleitoral menos correlacionado com o que foram as últimas eleições. Porque 2 anos, muita coisa pode acontecer. Há muitas crises políticas, defecções. A própria base bolsonarista era muito composta pelo Centrão, que todas nós sabemos, é absolutamente fluido. Num momento é base de apoio de um governo, no outro momento é base de apoio de outro, que se move por outros tipos de interesse, que não necessariamente orientações ideológicas, e já vai fazer um tempo, né, enfim, temporalmente mesmo, uma distância significativa. Mas, principalmente, o aspecto de que vai haver, no meu ponto de vista, eu aposto nisso, eu acredito que isso já está acontecendo, um enfraquecimento político da figura do Bolsonaro. Então, ele vai ser um cabo eleitoral com menos capacidade, por conta da sua inelegibilidade, porque os processos aos quais ele precisa responder estão somente começando, quando começarem as acariações, o processo de defesa, né, a exposição, a retomada de todos os crimes que ele cometeu, a sua capacidade de mobilização ou de liderar qualquer movimento, ainda mais um movimento nacionalizado, disputa de prefeituras, vai se enfraquecer muito mais. Então, claro, a gente é realista, tendo em vista que houve uma polarização, que, né, existe ainda alguma disposição por parte da sociedade com ideias de extrema-direita, mas acredito que mais enfraquecidos eles estarão e que, portanto, mais condições mesmo de dar vitória para candidaturas de esquerda, candidaturas progressistas e apoiadas pelo presidente Lula, a gente vai ter no cenário no próximo ano. Sim.
Antes da gente finalizar, eu vou passar novamente para a Vanessa fazer a última pergunta para o deputado Evair, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, mas eu não posso deixar de falar, a gente assistiu essa semana aqui os diversos ataques aí entre os deputados na oitiva do Flávio Dino, e isso repercutiu assim, muito mal a esquerda atacando a direita, especialmente no que diz respeito às ofensas que foram feitas, né? Como é que a senhora avalia esse tipo de atitude? A gente viu o Janones chamando o Nicolas Ferreira de chupetinha, comentário de baixo calão, que a gente vê que realmente são desnecessários e não contribuem nada para os debates. Como é que a senhora avalia isso? E o que é que a esquerda tem que fazer para se posicionar de fato aí, como uma liderança forte, agindo ali de forma coerente e que venha atender e defender os direitos da população brasileira? Primeiro, fazer uma leitura sobre o que foi a vinda do ministro Flávio Dino, né? Se apostava muito de que seria um elemento de forte desgaste desse ministro, mas também de todo o governo Lula, com aquelas invenções a respeito de uma suposta relação com o crime organizado por ele ter visitado a favela da Maré, que, do meu ponto de vista, só expressa um preconceito completo, um elitismo, um desconhecimento de como funcionam as comunidades e o povo mais pobre do nosso país. Então, esse é o primeiro aspecto. E não conseguiram, assim, tentaram criar uma saia justa para o ministro Flávio Dino, que não foi possível, seja pelos seus talentos individuais, pela sua habilidade política, mas que é uma narrativa muito frágil, né? Não tem consistência, não diz respeito, de fato, à atuação do Ministério, a políticas que são tocadas. Diz respeito ao factoide que foi criado. O centro da crítica era a política armamentista que nós vimos, pela portaria que foi soltada ontem, uma certa flexibilização, né? Diálogo, inclusive, com a bancada da bala. Então, acho que não deu certo esse teatro criado. Dito isso, acho que cada parlamentar tem o seu estilo de atuação. Não é o meu, assim, eu não sou dessas que acham que recorrer a ofensas, aquele clima meio infantilizado, às vezes, que se cria, né, na CCJ, é a melhor saída. No entanto, gostaria de lembrar que, nos últimos anos, houve um cenário de muita violência aqui na Câmara de Deputados, que, aliás, na sessão de ontem, na CCJ, se expressou novamente, né, no dia seguinte, a vinda do ministro Flávio Dino, quando deputados quase saíram em vias de fato. Isso não é um cenário adequado para se atuar politicamente, sobretudo para as mulheres. E, aliás, quando as mulheres estão em cena, não costuma se dar dessa forma, né? Por um lado, é esperado, porque é isso, a polarização é grande, há muitos deputados bolsonaristas, muitos deputados estão na base do Lula, e a cena, inevitavelmente, é conflituosa. Mas eu acredito que há outras formas e outros meios. O teatro que foi armado teve atores dos dois lados, e eu acho que não precisa mais continuar assim. Digo que é inevitável que aconteça novamente, não acho que se encerrou por aí. Mas se a gente puder construir condições melhores, né, para ter debate de fato sobre projetos, debate de país, está chegando aí um arcabouço fiscal, que pelo menos para a gente do PSOL é algo que é polêmico, assim, a gente é da base do governo Lula, né, mas não abraça de cara um projeto como esse, ou seja, tem que ter espaço para debater isso politicamente, e aquela cena, de fato, não é um cenário mais favorável para que ideias, né, para que propostas vão adiante. Vanessa. Deputada Evair, eu vou continuar aqui na história da CCJ e justamente sobre esse estilo, né, um pouco mais combativo do pessoal da bancada da direita, quando então vai se dirigir ao ministro Flávio Dino. Uma coisa que me chamou a atenção é que insistem ainda, o ministro Flávio Dino sabia com antecedência de que aconteceria o 8 de janeiro. E com base nisso, que é dito pela bancada da direita, eu gostaria de perguntar para o senhor, tendo em vista que foram feitas várias reuniões, inclusive antes da posse, vou até arriscar, desde a eleição do presidente Lula, do grupo do GT de trabalho com a Secretaria de Segurança, então, que já mapeavam algumas movimentações. Depois, então, da posse do presidente Lula, continuaram essas reuniões do Ministério da Justiça com as forças de segurança do Distrito Federal, Exército e tal. Sim, sabia-se que alguma coisa ia acontecer. Com base nisso, o que o senhor acha que
o Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino deixou de fazer dentro daquilo que lhe cabia. Porque, veja bem, a segurança do Distrito Federal cabe à Polícia Militar do DF, correto? Então, especificamente, aquilo que caberia ao ministro Flávio Dino, que a direita tanto bate, o que ele deixou de fazer para que digam sempre, batam sempre nessa tecla que ele sabia e não fez nada? É isso. Você está me ouvindo bem? Desculpa aí, que eu estou sem problema de conexão aqui. Pronto, Estamos ouvindo. Então vamos lá. Eu estava na CCJ, esse deputado Janone tinha feito ofensas a mim, piores inclusive. Eu estava exatamente atrás dele. Ele tinha me feito ofensas piores do que ele fez ao deputado. A ofensa que ele fez ao deputado. Mas, dado a irrelevância... Deputado Nicolas. Dado a irrelevância do deputado Janone aqui na casa, eu conheço no mandato passado, eu preferi tocar a minha vida, até porque eu estava ali acompanhando, eu estava próximo a ele, eu estava exatamente atrás. Se você observar, eu estava exatamente atrás dele. O ministro Flávio Dino, né, ele tem uma habilidade, sim, habilidade teatral, né, ele foi lá como se tivesse uma peça de teatro, num projeto de comédia. Foi patético a sua apresentação, inclusive eu relatei isso a ele, né, e prova disso que, se você voltar nas minhas perguntas, eu fiz 6 perguntas objetivas ao ministro. Objetivas. As perguntas não eram perguntas interpretativas, eu não emitia juízo sobre as perguntas, eram perguntas objetivas, das quais eles, na condição de ministro da Justiça, ele tinha essas informações, que das 6 perguntas que eu fiz a ele, e ele simplesmente, a resposta que ele me deu foi a seguinte: o deputado tem as perguntas que ele quer fazer e eu tenho as minhas respostas, e seguiu em frente. Isso até acabou girando um bate-boca entre eu e ele, porque ele, objetivamente, não respondeu nenhuma das minhas 6 perguntas, que era pergunta de data, de hora, de ligação, não era nada interpretativo. Ele, naturalmente, sabia que ele estaria produzindo provas contra si, porque ele mesmo, o próprio ministro Flávio Dino, ele já deu inúmeras entrevistas que ele estava no Ministério, que ele viu o Ministério. Ele simplesmente nega a ABIN. Então, nós temos que confrontar a ABIN com o ministro Flávio Dino. Ou o Brasil tem um ministro mentiroso, ou nós temos a ABIN, que para nada serve. Porque a ABIN diz que comunicou ao ministro. Ele disse que não foi comunicado, então isso é algo que nós queremos esclarecer na CPI. A Polícia Rodoviária Federal diz que cumpriu os protocolos e notificou a competência que chegaria ao ministro. O ministro disse que não foi notificado. Na CPI, nós vamos confrontar a PRF com o ministro. O ministro diz que o GSI não fez nenhum tipo de comunicação com o Ministério quanto dos fatos que aconteceram no dia. Vamos confrontar na CPMI. Alguém desmobilizou a guarda do prédio do Palácio do Planalto. Foram dispensadas, está aí o procedimento normal, não é nenhuma invenção. A guarda foi dispensada no sábado. Isso, naturalmente, estou falando da segurança do prédio do Palácio do Planalto. O prédio do Palácio do Planalto tem segurança própria, segurança pessoal. Quem conhece aquilo ali não dá para entrar ali pela porta da frente. Quem conhece o Palácio do Planalto, minimamente, independente dos governos, né, não consegue entrar pela porta da frente. Portanto, essas perguntas objetivas foram feitas ao ministro e, naturalmente, ele, sabendo que poderia produzir provas contra si, fez como o réu, manteve o direito de ficar calado. Quem conhece o procedimento sabe que o réu, ou alguém que está sendo investigado ou interrogado, fica calado, ele não quer produzir prova contra si. Mas todas essas perguntas, e naturalmente nós vamos fazê-la, e nós somos muito confiantes na instalação da CPMI, onde nós teremos a ABIN, vamos trazer o GSI, responsável pela Guarda do Palácio do Planalto. O ministro ainda não esclareceu que horas que ele entrou dentro do Ministério. Vamos botar os áudios dele dizendo que ele viu, que ele assistiu, que ele estava acompanhado.
Portanto, é o contraditório dele que ainda faz ainda mais urgente e necessária para que nós possamos instalar a CPMI e, naturalmente, toda essa discussão ela possa ser trazida à luz da verdade, à claridade, porque o Brasil precisa saber a verdade sobre o dia 8 e quem vai dar esse palco vai ser a CPMI. Deputado, eu tenho uma certa dificuldade de entender uma coisa. Nós temos aí, então, 4 mil manifestantes que invadiram a esplanada. 4 mil manifestantes que estavam num acampamento bolsonarista, que se dirigiram para a esplanada e, de acordo com imagens, promoveram, então, atos de vandalismo, quebra-quebra, nas sedes dos 3 poderes. Correto? Não. E aí? A sua informação, ela parte de Não, uma a minha fonte. informação é baseada em imagens que foram amplamente divulgadas, inclusive pela Polícia Militar do Distrito Federal. Não, do Distrito Federal. Deixa eu só concluir, deputado. Deixa eu só concluir, por gentileza. Não objetivamente as 4 pessoas que se dirigiram Nós temos, então, vamos pegar então as 1.500 pessoas que foram presas, porque foram... Só um minutinho, deputado, por gentileza, deixa eu concluir minha pergunta. Nós temos, então, a movimentação de 4 mil pessoas se dirigindo à esplanada. Nós vemos, então, nas imagens, um comportamento atípico da Polícia Militar do Distrito Federal, e eu falo para o senhor que é atípico porque eu cubro manifestações em Brasília há muito tempo e sei que aquele modus operandi ali não foi de acordo com o que sempre é feito. Então, nós temos aí pessoas invadindo as sedes dos 3 poderes, nós temos 1.500 pessoas presas relacionadas ao acampamento no QG do Exército. Pois bem, eu gostaria de entender por que a insistência nessa tese de que a culpa é do Ministério da Justiça, que estaria sabendo disso anteriormente e não teria feito nada. No sábado, tem documentos que a PRF ela percebeu uma mobilização diferente dos procedimentos normais em direção a Brasília, e a gente sabe os crimes, a questão de responsabilidade, de prevenção, que foi feito isso. Por isso que nós queremos, e nós vamos trabalhar muito com a CPMI. Vai ser, sim, a instância. Eu não sei fazer todas as perguntas, nem tenho todas as respostas. Mas eu tenho certeza que todos nós, parlamentares, a imprensa vai poder nos alimentar disso, para que, no âmbito da CPMI instalada, nós possamos fazer um debate aberto, um debate público. E como você cobre, você disse, eu não sei há quanto tempo você cobre as manifestações de Brasília. Eu não tive oportunidade. Olha os fios brancos, olha os fios brancos, deputado. Você testemunha de 2017, quando movimentos da esquerda invadiram e quebraram o Congresso Nacional. Que isso, na época, não foi investigado, não foi tratado como terroristas. Então, são temas que eu volto a dizer. O Brasil quer saber a verdade. E o nosso campo da verdade vai ser instalando a CPMI, podemos ouvirmos todos os lados, todas as versões, os contraditórios, e aí sim todo mundo vai poder perguntar, todo mundo vai poder responder, e naturalmente daí vai sair uma peça que vai trazer a verdade e vai trazer esses fatos. Se for necessário, inclusive, possamos lá, a partir até da própria CPMI, rememorar outros momentos os claros movimentos, porque tinham bandeiras na época dos segmentos de esquerda, como em 2017 eu estava aqui, né, que quebraram a Câmara dos Deputados, e na época foi tratado como uma simples manifestação. Portanto, o campo que nós queremos fazer esse debate é no campo da CPMI. Eu acho que nós podemos fazer perguntas, debates, interrogatório. O ministro Flávio Dino já está convocado pela Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara dos Deputados. Outras pessoas vão ser convocadas, mas nós queremos realmente, eu espero, poder levar a resposta para os brasileiros a partir daquilo que nós produzimos da CPMI. Por isso, eu fiz a manifestação e espero que o senador Rodrigo Pacheco instale o mais rápido possível a sessão do Congresso para que possa haver a CPMI, ela possa ser instalada, e aí todo mundo vai ter oportunidade de contraditar, e a verdade vai ser devidamente esclarecida, explicitada para todos os brasileiros. Queremos a verdade, e o campo da verdade é a instalação urgente da CPMI.
Deputada Evaí de Mello, deputada Sâmia, a gente está com horário avançado já, 13h07, a gente acabou falando sobre diversos temas aqui, não tem como fugir de outros temas, né, quando a gente fala de Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, um assunto está interligado ao outro, isso obviamente a gente tem que explorar, mas agradeço a gentileza, agradeço muito a gentileza da minha colega, amiga, Vanessa Lipeld, que também esteve aqui com a gente hoje, comentando esses assuntos, lançando luz sobre esse tema e explicando como é que foi essa chegada do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ao Brasil. Obrigada pela gentileza, a gente vai seguindo aqui falando sobre arcabouço fiscal. Se você que está nos acompanhando aqui, já curte esse vídeo, já comenta para não perder nenhum dos nossos episódios aqui desse programa. Obrigada, deputada Sâmia, obrigada, deputada Evaí, obrigada. Obrigada, deputada, obrigada, deputada.